Boa tarde para quem está assistindo gravado. Hoje nós vamos conversar sobre a ancestralidade. Então, como a ancestralidade impacta na sua vida hoje? Esse é o tema da nossa live. Vamos esperar um pouquinho. Foi meio de última hora, né? Eu não sabia se eu ia conseguir fazer, mas consegui, estou aqui. Oi, Rose. Boa tarde. Esperar um pouquinho antes da gente começar. Então vamos falar sobre ancestralidade. E olha que interessante, né? Antes da gente começar aqui, eu tenho uma caixinha com mensagens da constelação. Eu acabo usando essas mensagens nos meus atendimentos. Tudo bem, Rose? Sei que você já tá aí com uma boa conexão, né? Com a sua ancestralidade, mas vamos olhar mais um pouquinho para entender, né, um pouco mais sobre isso. Então, eu estava falando sobre as mensagens que eu acabo usando nos meus atendimentos, e agora eu estava aqui e falei, deixa eu tirar uma cartinha para esse momento, e a cartinha que saiu já diz assim: uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar em seu coração. Nada mais ancestral do que isso, né? Ter um lugar para todos aqueles que vieram antes. Oi, Fê, tudo bem? Boa tarde. Que bom te ver aqui. Bom, vamos lá, né? Por que eu resolvi fazer essa live? No domingo, eu sempre, né? Quem não tá aqui, tá chegando aqui agora, todo domingo a gente faz um exercício sistêmico. Um beijo, saudades de você também, viu, Fê? Então, todo domingo eu faço uma dinâmica, né? Eu escolho um tema de acordo com o que a gente já tá olhando, às vezes trabalhando ao longo da semana, enfim, que tem a ver com a constelação. E aí a gente faz uma dinâmica. No último domingo, o que eu escolhi ali pra gente olhar foi a ancestralidade. Dentro da caixinha ali, das respostas que eu fui recebendo, eu entendi que existe ainda, de muitas de vocês, uma dificuldade de olhar para essa ancestralidade, né? Um olhar de entendimento mesmo, de muitas vezes uma forma de querer excluir algo, das repetições, enfim. E aí eu achei importante a gente se aprofundar um pouco mais, né? Então, dentro de uma live a gente consegue aprofundar para que vocês entendam um pouco mais o que significa essa ancestralidade, né? O que ela de fato quer dizer, né? O que quer dizer? Então, assim, a primeira coisa, né, que muitas vezes a gente ou enxerga ancestral como vovó, uma coisa mais distante, sem entender, por exemplo, que o seu pai e a sua mãe também são sua ancestralidade. Todos aqueles que vieram antes de você são ancestralidade. E também entender que mesmo aquelas pessoas que às vezes a gente nem lembra que existe, então desde que, né, o mundo é mundo, desde que a vida foi se dando, todas essas pessoas fazem parte da ancestralidade. Não é só ali até o bisavô, né, tataravô, não. Vieram, né, desde o começo dos tempos, existe uma ancestralidade, claro. Quanto mais próximo, né, o impacto daquilo, do que acontece, vai tendo mais força, mais presente, mas isso não quer dizer que anterior a isso existe uma ancestralidade. Então, daqui, de quem você é, para antes de você, pai, enfim, de lá para trás, todas aquelas pessoas são seus ancestrais. E aí, o que acontece, né? Deixa eu ver se a gente vai conversar aqui. Eu fui colocando para eu não esquecer nada do que eu quero falar. Enfim, então, em cada geração teve ali as suas vivências, tiveram as suas histórias. Uma das coisas que eu gosto, assim, de deixar bem claro é que hoje a gente tem uma vida muito mais fácil do que a vida dos nossos ancestrais. A psicologia é uma ciência, né, muito recente, a internet é algo muito recente, então hoje a gente consegue
fazer um curso, a gente consegue ver um vídeo, a gente tá aqui conversando, cada um aí na sua casa, vivendo a sua vida, pessoas em outros estados, pessoas em outros países. Então, a gente tem muito acesso ao conhecimento e a gente tem infinitas possibilidades de transformação. No tempo dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, não tinha essa possibilidade. Então, se a pessoa ali, dentro daquela condição que já era mais difícil, ela sofre uma dor, né? Tempos de guerra, de migração, enfim, dentre tantas essas vivências, o que a pessoa ali vivia, ela não tinha a possibilidade de transformar, de lidar com aquilo, né? De entrar num processo de cura. Não, aconteceu, a vida tinha que seguir. Era muito mais importante ali a sobrevivência, né? Alimentar, cuidando dos filhos, que eram muito trabalhar, do que realmente olhar para uma dor. Então, aquelas dores, né, muito, muito profundas que aconteciam ali dentro do sistema, aquilo não era visto. Aquilo era assim, ó, não tenho tempo para olhar para isso, deixa aquilo lá, deixa ali e vida que segue. Então, muitas dessas dores, elas ficam dores não vistas, não curadas. E tudo que tá mal curado não some, não, né? Ó, sumiu, desapareceu. Não. Fica ali nessa memória. Na memória do clã e na memória do sistema. Então, quando você chega no sistema, né? Eu cheguei, tô aqui e faço parte desse sistema. Existem essas memórias, existem essa memória de dores que não foram diluídas, né, que não foram transformadas. E a gente, como faz parte desse clã, a gente toma, porque eu sou parte desse clã. Se eu tenho uma partezinha minha que é minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, todo mundo, e eu sou composta dessas pessoas, eu também sou composta das coisas ali que existiram anterior a mim. Só que uma das coisas que a gente também esquece é que não é só coisas ruins, coisas pesadas, dores, crenças. A gente traz muitas coisas boas também. Dons, talentos, facilidades. Então eu tenho certeza que cada família tem as suas coisas, né? Eu fiz a análise na semana anterior que a pessoa, né, que teve a sua história analisada falou que na família dela a parte do artesanato é algo muito, muito forte, que é normal, que é fácil. Então, enquanto em famílias essa parte manual não tem nada a ver, não é difícil, em outras é fácil. Então, às vezes a gente esquece os presentes, as coisas boas que a gente ganhou, assim, ó, isso vai ser fácil aqui pra você. Tem gente que tem facilidade com línguas, tem gente que cozinha muito bem, tem gente que canta muito bem. Então, a gente recebe, não é só pesado, não é só ruim, não é só coisas que você traz e fala, não quero, né, vou excluir. E não tem como, quando a gente toma a nossa ancestralidade, que é de onde a gente veio, não tem como tomar, olha, então tá bom. Então aqui, né, vamos no pai e na mãe. Meu pai e minha mãe aqui tem as coisas boas deles, tá bom, consegui enxergar. Então eu só quero o que é bom. O que é ruim eu não quero. Não é assim. A gente tem que tomar tudo. Isso aqui eu digo sim pra minha história, eu digo sim pra história da minha família, eu digo sim pra tudo que é. Eu acolho, isso me compõe, isso compõe o meu clã. E aí a partir disso, que eu acolho, que eu recebo, que eu concordo, aí eu posso transformar isso, entendendo que faz parte, não dá pra excluir o que foi, não dá pra excluir o que faz parte. E aí, a partir disso, eu tomo isso e transformo isso na minha vida. Então, vamos ver. Por quê, né? Porque que, vamos lá, por que a gente repete padrões? Então, vamos lá. Como eu falei, a gente traz, né, as histórias aí do nosso sistema. Tá, mas por que eu repito? Então, tem alguns motivos. Eu até falei isso em alguma das lives que eu fiz. O primeiro é para eu pertencer. Então, lá, antigamente, para as pessoas sobreviverem, ninguém ali, né, no passado sobrevivia sozinho. Então, eu precisava fazer parte ali de um grupo. Aquele grupo, junto com aquele grupo, eu
minha sobrevivência estava garantida. Não dava ali, não tinha nada, né? Vivia ali no meio do mato, no tempo ali das cavernas. Então eu precisava desse grupo para poder sobreviver. Então, e aquele grupo era parecido. Então era nós, eu aqui, o meu grupo, contra todos os outros grupos. Então, para que eu pertencesse àquele grupo, eu tinha que ser como eles. Então, quando, né, a gente chega no nosso sistema, a gente vai recebendo essas crenças do que é certo, do que é errado, né, de acordo com a educação, de acordo com as vivências. Então, a gente vai, como criança ali, entendendo. Então, tá bom. Então, para eu pertencer a esse grupo aqui, eu tenho que ser parecida com todo mundo que tá aqui. Então, se na minha família todo mundo ganha até X, então tá, então para pertencer eu tenho que ganhar X. Ah, se as mulheres da minha família, elas não tiveram sorte ali no amor, então eu, para pertencer a esse grupo, eu tenho que também não ter sorte no amor, né? As minhas relações não vão ser boas. Então, existe essa crença inconsciente que, para pertencer, eu preciso ser igual ao meu grupo. E aí, por isso, eu faço igual. Por quê? Porque fazer diferente gera um medo. Eu vou me sentir sozinho, eu não vou sobreviver, eu me sinto culpado. Então, entenda que o pertencimento faz com que muitas vezes você faça igual à sua família. O que no fundo isso é? Amor. Eu amo tanto a minha família e eu quero tanto pertencer, né? Porque a gente tem essa necessidade muito forte do pertencimento. A gente quer pertencer aos grupos, né? A gente não quer se sentir sozinho, excluído, isolado. A gente faz igual. Quando você traz isso para sua consciência e entende que o seu pertencimento está garantido, nada faz com que você não pertença. Você pode fazer totalmente diferente da sua família. Você faz parte, você é feito. Sabe por quê? Não tem como você excluído? Porque você veio dessas pessoas. Em quem você é, em quem te compõe, você é feito do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós. Então não tem como você não pertencer se é quem você é. Então é uma falsa crença de que fazer diferente vai te excluir, né? Então traga isso para sua consciência de que tudo bem fazer diferente, tudo bem, tá tudo certo. Você faz parte, independente das suas escolhas. Boa tarde, Daiane, Ellen, Érica. Estamos falando aqui sobre a ancestralidade. E se vocês tiverem dúvidas, tá? Pode escrever aqui pra mim, que eu leio e no final eu respondo pra vocês, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto do porquê a gente repete histórias. O amor cego. Então, se, por exemplo, na sua família, vamos supor que a sua mãe, eu vou dar um exemplo mais próximo, né? A sua mãe tem depressão. E você ama muito aquela mãe. E é como se na sua alma, por amor a ela, por amor a essa mãe, você diz assim, eu vou fazer igual a minha mãe. Eu não posso ser mais feliz que a minha mãe. Eu não posso fazer diferente da minha mãe, porque eu amo ela. Então fica a ideia de que a repetição, né, ser mais feliz que alguém da família, ter um relacionamento melhor do que alguém da família, ter mais saúde, ter mais dinheiro, tudo isso não desvalida, sabe? Como se você não pudesse. Ah, Érica, eu tenho essa repetição de amor cego. Até pensei que era alguma maldição. Primeira coisa, Érica, acolher e entender que dentro disso existe muito amor. Só que aí você precisa sair do amor cego para o amor que vê. Qual que é o amor que vê? Eu vejo a história da minha mãe, eu honro a minha mãe e por amor a ela eu faço diferente. É dizer assim no seu coração, mãe, você já sofreu muito. Então, em honra a você, a minha vida vai ser mais leve. Eu vou viver o que você não pôde viver. E não eu vou repetir a sua história. Porque aí são duas pessoas vivendo uma história triste. E eu tenho certeza que na alma de qualquer mãe, tudo que uma mãe quer é que um filho seja mais feliz,
que ela própria, né? Quem veio antes quer que a vida de quem veio depois seja mais leve. Se você tem filhos, você sabe disso, né? Tudo que uma mãe faz é para que a vida do filho seja mais leve. Então é transicionar desse amor cego, que é um amor infantil ainda, para aquele amor que vê, que honra e que faz diferente. Fui criada pela avó, minha mãe perdeu a mamãe dela com 2 anos. Foi criada pela avó paterna. Minha mãe faleceu quando meu irmão tinha 1 ano e alguns meses. Quando fui mãe, quase faleci no parto. Tá vendo a lealdade, né, a essas mulheres do sistema? Então, uma repetição de uma história. E assim, que bom que já foi diferente, né? Porque por mais que tenha tido essa dificuldade, né, no parto, você tá aqui, você sobreviveu. Então, tenha sempre, né, minha mãe, a minha avó, elas pagaram o preço para que a minha vida pudesse ser mais leve. Agradecer e se permitir viver. Agora eu tô aqui, eu tô viva, elas não estão. Então eu vou viver essa partezinha minha que veio delas, que tá em mim, que tá viva. Eu vivo, né? Eu honro essa vida que chegou pra mim. Quando fui mãe, quase faleci no parto. Detalhe, após minha mãe falecer, fomos criados pela minha avó paterna também. Então, é isso, honrar, agradecer e se permitir fazer diferente. Transicionar, mais uma vez, transicionar desse amor que é cego, que não enxerga, que repete, para o amor que vê, entendendo que, olha quanto amor tem aqui dentro de mim, e é só mudar essa forma de amar, né? Não é o amor que é leal, mas um amor livre, um amor leve, um amor que é leve, que transforma, tá? Vamos lá, vamos continuar. E por que a gente repete? Por julgamento. Então, se, por exemplo, vou dar até um exemplo recente. Se eu tenho, né, um pai que traiu muito a minha mãe. Eu julgo esse pai, eu julgo esse homem. Eu acho que esse homem foi errado, que esse homem fez a minha mãe sofrer, que não devia ter sido assim, desculpa. A tendência é que você possa repetir. Ou, como eu já peguei casos de mulheres que traem também, ou de mulheres que encontram homens que traem. Então, assim, olha, eu julguei minha mãe lá porque meu pai traía minha mãe e minha mãe perdoava meu pai. E quando vê a pessoa tá na mesma situação, às vezes tá num casamento, tá num relacionamento que o marido trai, mas ela também fica ali. É como se o sistema olhasse e falasse, olha, você tá julgando tanto ali aquela pessoa, né? Tem uma frase que diz isso, antes de me julgar, ande, né, uma milha com os meus sapatos, é isso. Então é como se o sistema dissesse assim, olha, você tá julgando tanto aí, vamos ver como é que você ia fazer se você estivesse nessa mesma situação. Por quê? Porque eu excluo. Então assim, olha, a minha mãe é uma mulher, mudei aqui o exemplo, né? Mas assim, a minha mãe é uma mulher que perdoa muito meu pai. Aí eu olho pra minha mãe e falo, ai, minha mãe é uma tonta, né? Olha, perdoa meu pai. Se eu estivesse no lugar dela, eu que não perdoaria. E fica nesse julgamento. O que eu tô fazendo quando eu tô julgando? Eu tô excluindo. Então, a minha mãe é errada, esse jeito da minha mãe é errado. Se fosse eu, faria diferente. O que eu faço? Excluo. E como eu falei, quando a gente exclui, não dá pra gente excluir assim, ó, excluo o que é ruim, isso aqui eu não quero, tá? Isso aqui eu não quero na minha mãe, excluo. Ah, isso aqui é legal, isso aqui então fica. Não tem isso. Você exclui a pessoa como um todo. Então, quando você exclui o jeito lá da sua mãe, você tende a trazer aquela situação para você, para que você viva aquilo, porque tudo que a gente exclui, o sistema quer que faça parte, né? Na lei do pertencimento, que é tudo e todos pertencem. Se algo acontece ali que exclui, o sistema vai dar um jeito de trazer aquilo para que aquilo seja visto. Então, o que eu tenho que fazer? Entender, deixar cada um com a sua história. Você não sabe o que a sua mãe passa, porque o casamento que acontece lá com eles é deles. Não é quando você olha ali, não é a sua mãe, é a mulher do seu pai.
Deixa a mulher, deixa o homem, eles nasceram antes. Quando você nasceu, eles já estavam lá namorando, pagando boleto, tendo a casa deles, vivendo. Então você não sabe, a gente nasceu depois, você é pequena e se coloque como pequena. Deixe eles como grandes, porque quando você julga, você tende a repetir aquela história. Então esses são os principais motivos aqui por que a gente repete padrões. Para pertencer, então para pertencer eu faço igual ao meu clã, eu não me permito dar um passo a mais, não me permito dar um passo diferente. Por amor cego, então eu amo tanto alguém da minha família que eu repito a história como se eu quisesse tirar aquele peso da pessoa, ou como se eu tivesse dó daquela pessoa, ou como se eu não permitisse ser mais feliz do que aquela pessoa foi. E o último, por julgamento. Então, tudo que eu excluo, eu tendo a repetir. Então, observe, quando você olha aí nas suas histórias, quando você percebe aí os padrões de repetição, onde que entra? O que você está fazendo? Você está tendo um amor cego? Você está fazendo para pertencer? Você está fazendo igual? Ou você está repetindo porque você ainda julga a história de quem veio antes de você? Boa tarde, Pati, Tati, Pamela, Pri, tudo bem? Estamos aqui falando sobre ancestralidade, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Pode escrever aqui pra mim que eu vou tirando a dúvida de vocês. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Pra gente continuar. Vamos lá. E aí, o que significa, então? Tudo bem, percebi. Tô fazendo isso, tô fazendo tudo errado. A conexão tá ruim. Gente, tá ruim a conexão aí pra vocês também? Vai ficar salvo assim, Érica. Vai ficar lá no feed. Aí depois você assiste lá com calma. Aqui pra mim tá... Não apareceu a conexão. Tá normal. Qualquer coisa sai e volta de novo. Que às vezes é alguma coisa aí na sua conexão. Tá normal, né, Paty? Ah, tranquilo então, gente. Obrigada, viu? Vamos continuar. Érica, sai e volta, que às vezes é uma questãozinha aí na sua conexão. Bom, então, percebi isso. Como que é o verdadeiro, então, honrar? O verdadeiro honrar é o primeiro e mais importante. Entender que todos nós somos humanos. Todas as pessoas que estão aqui nesse planeta são humanas, erram, acertam, são imperfeitas. E que essas pessoas erraram da mesma forma que você erra, que eu erro, que todos nós erramos. Então, quando você consegue enxergar a humanidade de quem veio antes, e como eu falei lá no comecinho, entendendo que hoje é muito mais fácil pra gente a transformação, quanto conhecimento a gente tem acesso. Tia Beth, quanto a minha ancestral tá aqui. Então, quanto a gente tem acesso a isso, né? E antes a gente, as pessoas que vieram antes da gente não tinham. Então, tenha esse olhar de que é mais leve, de que pode ser mais leve. E dentro de tudo, né? Dentro de toda essa imperfeição, o mais importante eles fizeram. Eles passaram a vida adiante. Dentre dor, dentre guerras, escassez, enfim, dores, tristezas, tantas coisas que eles viveram, o mais importante aconteceu. A vida passou adiante e chegou para você. E você só tá aqui por causa deles. Isso vale mais do que tudo, mesmo que eles tenham errado, mesmo que eles tenham feito coisas que hoje talvez você sinta que queira excluir, né? Como eu vi resposta lá, eu me sinto mal porque eu ainda vejo que eu tô longe, que ainda se cobrando. Saia desse lugar de cobrança, aceite, concorde. É assim, essa é a minha história, essa é a história da minha família. Não dá para voltar no passado, não dá para fazer diferente, mas você pode pegar tudo isso e fazer a sua história, dizendo sim. Então tá bom, lá atrás teve escassez,
ok, agora eu vou honrar eles e vou me permitir ir além do que eles foram. Sem julgamento, sem dizer eu quero excluir essas pessoas. Nossa, que escassez que eles viveram, agora eu tô pagando isso pelo que eles fizeram. Você concorda que isso é um julgamento? E a tendência é a gente repetir? Então, quando você diz sim para cada um, sim para o que foi, sim para o que eles viveram, você tem força, porque isso faz parte da sua história. Entenda que eles já te ensinaram, no mínimo, eles já te ensinaram como não fazer. Agora faça diferente. Com honra, não excluindo, mas honrando a história de cada um. Outra pergunta que me fizeram, que eu vou responder para vocês, de quando a gente fala de... quando a gente fala da ancestralidade, não é nada relacionado à parte espiritual de um espírito de quem não tá mais aqui. É de quem te compõe. Porque, como eu falei, a vida, né? Imagina, células lá, célula do seu pai, célula da sua mãe, fez você. Só que lá no seu pai, tinha os pais dele. E nele, então, todas essas pessoas, né? Pra que você existisse, você é composta de todas essas pessoas que vieram antes. Então, essa conexão, ela não é lá fora, no mundo, no espiritual, é em quem você é. É quando você concorda com quem você é, você concorda por inteiro, você concorda com a história que tá em você. Não busque fora, não é lá fora, não é é em você. Essa é a conexão, é dentro de você. Quando eu falo, tudo bem, eu sei que dentro de mim aqui tem uma partezinha que viveu muita escassez, que é a parte lá do meu vô. Eu sei que tem uma outra partezinha ali que é de mulheres que foram traídas nos relacionamentos. Só que essa partezinha faz parte de quem eu sou. Eu sou composta dessas mulheres. Então eu olho para essa partezinha minha e digo sim, você faz parte de mim também. Só que agora eu vou pegar essa partezinha, eu vou dizer sim para ela e eu vou transformar ela em amor, em riqueza, em prosperidade, em bons relacionamentos. É pegar essas partes que te compõem e transformar em algo leve, honrando, entende? Então vocês conseguem ver que não é tirar, aqui essa parte aqui, ó, que eu trouxe é escassez, o que eu faço? Não, tchau, não quero, não, é transformar, é trago, acolho, respeito, digo sim, e depois isso se transforma, né, que é o que a constelação faz. A gente olha, a gente dá lugar, a gente diz sim para isso, para que a gente se permita a transformação. Bom, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Vou ler um texto de Bert agora, que fala sobre ancestralidade, pra gente finalizar a nossa live. Se ficou alguma dúvida, me falem, tá? Depois eu vou abrir também uma caixinha de perguntas, e aí se vocês quiserem mandar lá. Ó, o texto diz assim: gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir desse ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora, semeio uma nova esperança, alegria, união,
prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcancem sempre e inunde a geração seguinte. De Bert Hellinger. Ai, lindo, né? Que texto lindo, Bert, um sábio. E eu li esse texto e falei, nossa, que delícia, né? Poder dar lugar a tudo que foi, sem excluir nada, né? Faz parte da luz, como ele fala, da luz ao que foi. E aí, quando a gente dá luz, quando a gente diz sim, a gente é livre. E quem vem depois da gente também é mais livre. Espero que tenha feito sentido aí pra vocês. Como eu falei, se ficar alguma dúvida, tá? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas e aí a gente vai conversando. Um beijo e até!